Graça e paz em Cristo Jesus. Eu quero falar hoje sobre um assunto que é pureza sexual. Quero trazer um texto da Palavra de Deus para vocês, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Aqui está falando que você, irmão, você, irmã, você é templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, é santuário de Deus, é o local onde o Espírito de Deus, o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, habitam aqui nesse mundo. E se você não cuidar desse templo na questão sexual, na questão relacional, de como você trata desta área, haverá destruição da sua vida por você não santificar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E aqui eu quero falar um pouquinho de alguns itens que estão incluídos nessa questão de destruição do templo de Deus, caso você esteja praticando. São defraudação, você ficar é defraudar alguém, é usar uma outra pessoa para satisfazer você, para ter sensações sexuais, mesmo que não venha ter uma relação sexual naquele momento, mas é para ter prazer. Você vai estar usando uma outra pessoa que Deus criou como templo do Espírito Santo também, para profanar esse templo. Você profana o seu e a pessoa está profanando dela. Você está levando essa pessoa a se profanar ali no templo do Espírito Santo. E isso é defraudação, é levar alguém, incitar alguém a ter desejos sexuais que não podem ser satisfeitos fora de uma aliança de casamento. Masturbação é o alto índice de egoísmo sexual, onde você quer satisfazer-se ali sozinho, usando a força da sua mão. Você, homem, usando a força da sua mão no seu órgão sexual. Você, mulher, usando a força da sua mão no seu órgão sexual para levá-la a ter prazer, a ter um orgasmo ali, a ter uma ejaculação, você que é homem, usando as suas próprias mãos. E você não se masturba pensando num pau, numa pedra. Você faz isso pensando numa outra pessoa. Aí vem pensamentos de pornografia, pensamentos que são impuros. Você está defraudando também o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, dessa maneira, portanto é pecado. Pornografia, quantas pessoas, quantos adolescentes, jovens, idade tão precoce, já viciados em pornografia, vendo pornografia. Como eu digo, hoje não precisa você ir para um local de pornografia, você pode acessar, infelizmente isso está acessível no seu smartphone, basta você entrar no site, num aplicativo, que você vai estar vendo cenas, fotografias, e isso vai contaminando a sua mente e, por conseguinte, contaminando então o seu corpo, que é a templo do Espírito Santo. Fornicação, sexo entre duas pessoas solteiras, não é permitido por Deus. O sexo foi criado por Deus. Veja bem, é importante que você entenda que quem criou o sexo foi Deus. Quem deturpou o sexo foi o inimigo de nossas almas. Então a fornicação, sexo entre solteiros, não é permitido por Deus. Isso também é pecado. E lá em Apocalipse diz que dentre os que não vão herdar o reino de Deus, não vão entrar no céu, os fornícaros também não herdarão o reino de Deus. Então não mendigue amor. Pensa comigo, quero te trazer aqui uma reflexão sobre Esaú e Jacó. Esaú, ele estava com fome, então a primogenitura para ele naquele momento não servia para nada, ele não deu qualquer importância, ele jogou fora. Então muitas vezes você pode fazer isso também por um desejo, querer ali estar sendo levado por um desejo sexual, satisfazer-se, ficar com alguém, beijar alguém, tocar no corpo de alguém, apenas para ter uma sensação. É a síndrome de Esaú, que não valoriza aquilo que tem. Você é templo do Espírito Santo, deixa de valorizar isso para profanar esse templo então. Então não se contamine. Qual é o padrão de Deus nessa área? A santidade. Sede santos como Deus é santo. Ninguém verá a Deus se não for santo. Ou seja, sem santidade, como está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada escrito, ninguém verá a Deus. Então qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é a santidade. Tudo aquilo que leva você, que excita você, que faz você de alguma forma profanar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser eliminado da sua vida de uma forma radical, sem pensar, agindo, tirando, cortando esse mal pela raiz na sua vida. Então o padrão de Deus é santidade. Portanto, meu querido e minha querida, não toque em ninguém e não deixe que ninguém toque em você. Há uma diferença muito grande entre carinho e carícia. Carinho é um cuidado, agora a carícia é lascívia. Ore então para que isso seja eliminado da sua vida. Não permita então que isso entre na sua vida. Se já está na sua vida, se já entrou, ore para Deus tirar da sua vida isso e te fortalecer nele, na força do poder dele, para que você seja livre disso a partir de hoje.
Então ore para vir de Deus a quem você espera. Você, moço, ore para que Deus envie uma moça, uma mulher segundo o coração dele. E você, moça, ore para que Deus envie um moço, um homem segundo o coração dele. Essa pessoa, ela em momento algum tentará levar você para uma profanação do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O padrão é este. Esse é o verdadeiro padrão de Deus. Então não permita que venha contaminação. Deus não aceita a contaminação no teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, se houver contaminação, Deus não está mais no negócio. Você está namorando com alguém, se você está orando com alguém, você tocou nessa pessoa, de repente você fez alguma coisa que levou a se excitar. Se você toca nela, ela te excita. Se você toca nela, ele te excita. Saia disso, que não é de Deus. Mesmo que Deus tenha te mostrado essa pessoa, se você praticou algum ato ilícito, se você profanou o teu corpo, o corpo dela, que é o templo do Espírito Santo, Deus não está mais neste negócio. Deus já saiu desse negócio, não é mais dele. Entenda esse padrão. Então é preciso que você ore, que você jejue, que você busque a Deus para você fugir de tudo aquilo que vem contaminando você, o seu corpo, profanando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você pode dizer, mas Eduardo, eu estou num relacionamento agora. Saia do relacionamento se ele te leva a pecar. Se você, moço, você abraça a moça, você beija ela, você pega na mão dela, seja o que for, qualquer ato que você tiver que te excita, saia disso. Se você, moça, você toca nele, te toca em você, você beija, aquele beijo é um beijo que te excita, que faz você ficar molhado nas suas partes íntimas, saia disso, não é de Deus. Moço, se aquilo te leva, quando você toca nela, quando você beija ela, te leva a ficar ali com o teu pênis ereto, saia disso, não é de Deus. Agora, ter desejo sexual é pecado? Não. O pecado é ceder à tentação. Lembre-se que Jesus foi tentado, mas ele não caiu. Portanto, a tentação não é pecado. Ficar excitado, ter desejo sexual, não é pecado. O problema é com aquilo que você faz a partir do momento que você fica com um desejo ilícito, com que você fica excitado, ok? Então eu quero orar por você agora e você vai sair dessas prisões. Se você quer ser liberto, você vai ouvir essa oração, você vai tomar posse daquilo que eu vou orar e você vai ser liberto, irmão, você vai ser liberto, irmão. Pai, eu oro por cada vida que está ouvindo essa mensagem agora, onde quer que estejam, Pai, o Senhor está ali. O Senhor está em todos os lugares. E eu oro por esse moço, por essa moça, por esse irmão, por essa irmã, por esse homem, por essa mulher, por esse senhor e por essa senhora, que se enquadraram naquilo que eu falei de perversão sexual aqui, que não estão vivendo pureza sexual, que estão profanando o corpo deles, que é templo do Espírito Santo. Pai, eu declaro libertação agora. Eu uso a chave que é Jesus e eu abro toda a prisão do cativeiro das trevas onde eles estavam presos. Eu declaro que eles saem de lá. Eu fecho essas prisões em nome de Jesus e lanço essas prisões com os seus guardiões para o local que Jesus tem para essas prisões com os seus guardiões. E quero declarar esse irmão, essa irmã livres dessas prisões agora, assentados com Jesus nas regiões celestiais, não mais em prisões, mas sendo ministrados pelo Senhor em liberdade, Pai. Que toda a contaminação da mente dele e dela que entrou levando-os a buscar cenas de pornografia, Pai, seja removida. Passa o sangue do Cordeiro na mente deles, no consciente, no inconsciente, renova a mente deles em Ti. Eles estão livres dessa contaminação, estão livres desses desejos ilícitos que profanam o templo de Deus, que é o corpo deles. Pai, onde o Senhor habita, onde o Teu Espírito habita, e assim não haverá mais destruição do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, toca no coração deles agora, para que eles desejem, para que eles decidam viver a partir de hoje em santidade. Se necessário for acabar com o relacionamento, que acabe, terminar, que termine, porque importa agradar o Senhor e não homens. Importa saber que eles são o templo do Espírito Santo, que devem viver em santidade, que é possível sim viver em santidade. E quero te propor agora, em nome de Jesus, que você faça um pacto de santidade. Pai, eu quero abençoá-los agora com um pacto de santidade. Pai, que o libido sexual dele e dela seja guardado aí no Senhor para ser devolvido somente depois que casarem. Que tiverem já um documento de casamento no cartório e tiverem a bênção dos seus pastores já ali numa cerimônia também religiosa e que irão então para a sua noite de núpcias abençoados pelo Senhor. Que então esses que estão fazendo esse pacto de santidade recebam de volta o libido sexual somente nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Pai, vem sobre a vida deles agora, Pai. Vem sobre a vida deles, Pai. Banha-os com o sangue do Cordeiro Jesus. Envia anjos guerreiros para guerrear em favor deles nesta área e anjos ministradores para ministrar em favor deles nesta área. Quero declarar que eles estão livres. E eu declaro agora a liberação do teu destino profético, irmão. Teu destino profético, irmão, de ser santa como o Senhor é santo, de ser santo como o Senhor é santo. E lembre-se, sem santidade ninguém verá Deus. E também quero lembrar a você
do que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, no verso 15, que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida. Seja assim e transforme essa geração com a tua vida, com o teu exemplo, com o teu testemunho.